Muita paz, paz Senhor a todos os irmãos em Cristo Jesus, que está comigo agora, neste momento. Eu estou fazendo essa live agora, porque hoje às 6 horas estarei muito ocupado, não poderei conseguir fazer este trabalho aqui, de compartilhar a palavra com os amados irmãos. E como eu falei, nós temos dilema na nossa igreja, fazer de um dia uma arma. Portanto, nós não podemos passar um dia sem compartilharmos a palavra de Deus com o nosso vizinho, nosso amigo, nosso companheiro, colega do trabalho, qualquer parte. Eu quero aproveitar este momento para compartilhar a palavra esta hora. E como ontem, para aqueles que estivemos juntos, estive a falar aí estive com o tema sobre onde estão ou onde vão os mortos. E nós podemos entender que os que morrem regressam ao seu estado original, porque o homem foi feito de pó, ele volta a pó. E nós vimos ontem de que se você quer trabalhar, trabalhe mesmo com todas as suas forças, porque quando você morrer, quando regressar à terra, lá não tem nenhuma outra atividade e você fica inconsciente, né? Não tem pensamento, não tem nada. Lá nem louva a Deus, nem faz nenhuma coisa. Então é aproveitar fazer tudo quando você está em vida, glorificar o seu Deus, fazer tudo que o Deus precisa que você faz, porque realmente nós, os mortos, os que vivem nos sepulcros, chegará o dia que eles vão ressuscitar. Agora nós queremos falar aqui quem são esses que ressuscitam, aqueles que estão no sepulcro quando voltam à vida. Quem são? Porque ontem, quando fomos a ver, vimos que a Bíblia estava nos falar que diz no João 5, versículo 28, 29, estava a nos dizer que não fiquem admirados por causa disso, pois está chegando a hora em que todos os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem. E depois disse que sairão das suas sepulturas, né? Aqueles que fizerem bem vão ressuscitar e viver. E aqueles que fazem mal, ou que fizeram mal, vão ressuscitar para a sua condenação. Então nós vamos a ver isso ontem e nós queremos hoje compartilhar a palavra para podermos dizer quem são esses que ressuscitam, esses que fazem bem, que ouvem a voz do homem e depois voltam à vida. Quem são? Nós queremos aqui compartilhar a palavra no livro de Tessalonicenses 4, o versículo 13, parece esclarecer melhor isso, quem são o que vão ressuscitar, que vão ressurgir, vão voltar à vida para ouvir a voz do Filho do Homem. E dizem que todos dormem nos sepulcros, todos, nós vimos isso. Os que morrem vão ao sepulcro, não tem nenhuma outra parte. Quem te dizer que sobe ao céu está mentindo para você. Eles ficam no sepulcro, mas só que a garantia, a alegria que nós temos, aqueles que creem em Jesus como seu Cristo, é de que nós temos certeza que no sepulcro onde estamos, e chegará o dia que nós vamos ressuscitar, vamos voltar à vida. Vamos ouvir a voz do Filho do Homem, vamos ouvir a voz de Jesus. Quando estiver a vir, todos que dormem no sepulcro vão ouvir a voz, mas aqui a Bíblia está a nos dizer agora, porque ontem nós fomos a ver que todos dormem no sepulcro, todos, não se importava que é pecador, que não é pecador, todos estão no sepulcro.
porque é lá onde volta, porque diz que volta para o estado original. Original por quê? Porque a origem do nosso corpo é uma tope, é barro, é a terra. Então, quando morre, volta mais à terra. Nós vimos que mesmo o Eclesiastes 12, versículo 7, fala sobre isso e muito mais, muito mais. E que nós vimos muitos versículos falam sobre de morte sempre a destinar esses mortos à terra, o destinar à terra. Mas hoje queremos ver quem são esses que ressuscitam, esses mortos que estão no sepulcro e depois voltam à vida. E nós vamos ler esse Tessalonicenses 4, versículo 13 diz assim: não queremos, porém, irmão, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor Jesus Cristo isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda de Jesus, de modo algum precederemos os que dormem. Por enquanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoado a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém? Aqui estamos a ouvir no Tessalonicenses 4, versículo 13, eu li até ao 16, e nós estamos a ver aqui, a Bíblia está a dizer os que dormem em Jesus Cristo no sepulcro. Então, aqueles que morreram com Jesus, aqueles que morreram com Jesus no coração, aqueles que querem Jesus como o Salvador da sua vida, aqueles que fizeram o bem a favor do Evangelho, aqueles que todos os dias andavam preocupados não para a sua vida carnal, mas para a vida de Cristo. Então a Bíblia aqui está a nos dizer que esses ressuscitarão, esses voltarão à vida. Então, a vida em Cristo Jesus, pessoas vão ressuscitar quando as pessoas forem achadas com Jesus Cristo no coração. Quando a pessoa faz segundo a vontade de Deus. Porque a Bíblia aqui está a nos dizer que não fiquem preocupados, porque chegará o dia que Jesus, pela voz da trombeta, eles descerão, eles buscarão. Aqui a Bíblia diz que primeiro vão ressuscitar aqueles que estão nos sepulcros e depois, seguidamente, vão ressuscitar aqueles que estiverem com Jesus Cristo. Então, significa que primeiro ressuscitam os que estão mortos no sepulcro, depois, seguidamente, vão ser levados aqueles que estão vivos junto e serão entregues a Jesus nos ares. Então, aqui acabamos entendendo que quem ressuscitarão só pode ser aqueles que dormem com Jesus Cristo. Também quem serão levados junto com essa para ao encontro com Jesus nos ares só serão aqueles que confiam em Jesus Cristo como seu Salvador, aquele que faz vontade de Deus. Então aqui acabam desvendando tudo que cada um tem pensado, que dar esmola, fazer isso, fazer o bem, então está em Deus. Deus quando vier eu vou ser salvo. Aqui acaba tudo sendo desvendado, que não é nada disso. O que é preciso, antes de mais nada, é querer Jesus como seu Salvador.
Então, fazer segundo a sua vontade. Então, quando isso fizer, significa que você tem certeza que você irá ao reino de Deus e tem certeza que quando vier o Jesus, você vai subir ao céu. Mas não sobe ao céu quando você morre. Nada disso. Quando você morre, não sobe ao céu. Vai na terra. Porque você foi feito do pó você regressará. E então, quem que morre está na terra, não no céu. Quem te falar no céu, esse está a mentir. Porque a Bíblia aqui está a dizer, mesmo no Introducência, agora está a dizer de que serão, aqui diz no 16, diz, por enquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, a tua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão em primeiro lugar. Aqui descerá dos céus. É Jesus Cristo a descer dos céus. Então, os mortos que estão no sepulcro, que morreram com Jesus Cristo, então esses, ouvindo a voz do arcanjo, a ordem de Jesus Cristo, como naquele dia também fez para o Lázaro quando estava no sepulcro, quando tinha morrido já 4 dias no sepulcro, e ele chamou por nome, o Lázaro ressurgiu, saiu no sepulcro. E hoje estamos a falar daqueles que dormem. E estamos a falar de você que está vivo agora, que deve querer Jesus como seu Salvador, para que você, quando chegar aquele dia, quando o Jesus ordenar, pela voz do arcanjo, pela trombeta de Deus, então você ouça mesmo quando estiver no sepulcro. Se estiver vivo, você espera primeiro, vão ressuscitar aqueles que estão dormindo com Jesus Cristo no sepulcro. Serão os primeiros. E junto contigo, está vivo, será levado ao encontro com Jesus Cristo. A Bíblia nos ensina e ele fala isso. E nós, pela fé, estamos a alcançar a vitória neste momento. Pela fé, estamos a alcançar. Pela fé, nós estamos a sermos arrebatados para Deus. Oh, Jesus. Glória ao Senhor. Eu acredito que nós que vivemos pela fé, estamos em Cristo, Jesus Cristo, temos alegria todos os dias. Não se importa a sua vida social, não se importa da maneira como você vive, não se importa da maneira que as pessoas falam para ti, não se importa, até pode ser chamado louco, pode ser chamado que você não é nada, mas você continua apostado no trabalho para o Senhor Jesus Cristo. Ele nos ordenou para fazer tudo para Ele. E nós vamos dar as costas a tudo que é do mundo e vamos andar pela fé, vamos fazer tudo da vontade de Deus. Vamos escutar a voz de Deus e fazermos aquilo que Deus quer para que realmente amanhã nós recebemos a glória de Deus. Nós queremos, quando vier o Jesus Cristo, buscar a sua igreja. Você e eu não podemos perder disso. E nós não podemos pedir desculpa. Não queremos desculpa. Porque temos mais tempo para fazermos aquilo que Deus quer. Temos mais tempo de fazermos aquilo que glorifica o Senhor. O mundo está precisando do Evangelho. O vizinho está precisando do Evangelho. O colega está precisando do Evangelho. A tua família está precisando do Evangelho. A tua casa está precisando do Evangelho. Então faça para permitir que você tenha vida do amanhã. A vida com abundância. Você pode ter vida quando tudo agora está a fazer, a trabalhar para alcançar essa vitória. Amém? Deus te abençoe e tenha vida com abundância. E se vivam com Jesus. O Jesus está nosso adiante. Todos os dias Ele está nas nossas vidas. Por contrário, Jesus não quis nos deixar como órfãos.
E ele sempre, quando ia, ele disse: vou, enviarei o Espírito Santo para consolar a vocês, para vos tornarem sempre a trabalhar em modo de Jesus. Ele foi enviado como aquele que ia monitorar a nossa vida. Ele que monitora a nossa vida. Se você tem o Espírito Santo que habitou em você, é Deus na sua vida, porque ele é a parte de Deus. Não há pai ser filho, não há filho ser Espírito Santo. Todos eles trabalham numa única direção. E quando o Espírito Santo está em você, o Pai está em ti. O Filho também está em você. É por isso o Jesus Cristo falou, ele disse: quando ver a mim, viu meu Pai. Quando fazer a minha vontade, eu faço a vontade do meu Pai, daquele que me enviou. E então você faz a vontade daquele que te comprou de volta ao Pai. Faz a vontade de Jesus, porque o Jesus quer te ver fazendo segundo aquilo que sempre te ensinou para poder fazer. Mas saiba, os que estão no sepulcro, os que morreram com Jesus no coração, o dia que chegar com a voz de Deus, quando Jesus ordenar, vocês ressuscitarão. A Bíblia nos diz: vocês, aqueles que estão no sepulcro, irão ressuscitar em primeiro, em segundo lugar, juntado contigo, que está vivo, irão a Deus. Você não pode perder essa chance de ir na glória, de ir estar junto com Jesus, porque Jesus disse que vou preparar um lugar, tem muitos lugares lá. Se não tivesse lugar, eu ia vos dizer que lá não tem lugar, mas ele disse: tem muitos lugares lá. Chega para todos vocês, porque ele sabia que virá buscar aqueles que deixou a fazer o seu evangelho, a trabalhar, a cumprir o ID, pregar o evangelho a toda criatura, até aos confins da terra. E ele disse: começa de Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. É por isso você é o fruto desse evangelho. Você se conhece hoje Jesus, é o fruto desse ID. Então deve fazer com que o outro que não conhece, então conheça o fruto do seu trabalho, cumprindo ID, pregar o evangelho a toda criatura. Deus abençoe e tenha continuidade do dia. E para aqueles que estiverem a trabalhar, continuem trabalhando. Pode não ter visto isso, porque devia ter feito às 16 horas. Mas eu acredito que você vai ver essa live em qualquer momento. Eu só queria fazer isso para cumprindo o meu compromisso de dia a dia. Deus abençoe. Tenham saúde com abundância. Deus abençoe.